capítulo 2. Paulo aos Efésios, capítulo 2. Verso 1, 5 e 6. Assim diz o Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra morte é repetida por 2 vezes, mas em seguida vem a palavra ressurreição em Cristo Jesus. Ele nos deu vida. Se você, meu irmão, minha irmã, está precisando de restauração em algum setor da sua vida, qualquer que seja, essa mensagem da palavra de Deus certamente irá alcançar o seu coração. E você não voltará para casa vazio, porque essa é a promessa do Senhor. A minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e agrada. Mas o texto da palavra de Deus, na verdade, não é este. Eu quero que os irmãos abram ainda em Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, os versículos 1 a 14. Ezequiel 37, versículos 1 a 14. Na aula de teologia bíblica, hoje de manhã, nós estudamos de uma maneira panorâmica, de uma maneira geral, os ensinamentos deste livro da palavra de Deus. Eu vou fazer uma inversão na leitura, porque vou começar pelo versículo 11, ao invés do versículo 1. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Antes de continuarmos a leitura, eu gostaria de situar o contexto dessas palavras que o Senhor nosso Deus traz nessa noite para o nosso coração. O ano era o ano de 587, 585 a 587 antes de Cristo. O período era
ou do início do cativeiro do povo de Deus, da nação santa de Deus, do cativeiro da Babilônia. Antes de Cristo, foram para o cativeiro a primeira turma de 1000 pessoas. Alguns anos depois, entre esses primeiros foram Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguns anos depois foram mais 10.000 pessoas selecionadas para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Dentre estes estava o profeta Ezequiel. Alguns anos depois, 586, Nabucodonosor invade novamente o reino de Judá, o restante da nação santa do Senhor, e leva todos, deixa apenas os pobres, inválidos, pessoas que não seriam úteis para a Babilônia. Leva o rei Zedequias, fura-lhe os olhos e leva-os para a Babilônia. Gostaria que os irmãos acompanhassem texto a texto, versículo por versículo, essa leitura da palavra de Deus, tendo a consciência de que o nosso Deus que nós conhecemos está presente dentro deste capítulo 37 do livro de Ezequiel, por trás de cada palavra e de cada sentença que está aqui. São palavras do nosso Deus, conversando com o seu servo, que ele escolheu e ele elegeu, chamado Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale cheio de ossos. É repetida neste livro todo inúmeras expressões do profeta Ezequiel quando sentia a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus tomando posse dele, tomando e levando para algum lugar onde Deus o queria. E aquela emoção que ele sentia, ele coloca como a presença do Espírito Santo de Deus, como que tomasse posse dele e o levantasse, e o erguesse, como fazia com o profeta Elias, e o levasse para algum lugar para onde o Senhor o quisesse. A mensagem deste texto da palavra de Deus, meus irmãos, embora os irmãos possam ter a impressão de uma mensagem de palavras tétricas, fúnebres, horríveis, um vale de ossos, secos, sequíssimos, um lugar de morte, de podridão, a referência aos túmulos, embora isso transpareça, a mensagem presente neste texto tem uma contraposição: a disciplina de Deus, o castigo de Deus, e ao mesmo tempo uma mensagem de restauração. O Deus que se revela neste texto da palavra de Deus é um Deus de restauração. Deus de restauração. E a palavra do Senhor continua dizendo, depois de dizer, Ele me deixou num vale cheio de ossos secos, realmente o Senhor tinha que deixar ali o seu servo, porque ossos secos, morte, símbolo de morte, não é lugar da presença de Deus.
O nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. O nosso Deus nos traz vida, e vida em abundância. O nosso Deus não tem cheiro de morte, mas cheiro de vida. O nosso Deus jamais deixou qualquer impressão ou transparência de morte. Os irmãos que já leram os evangelhos devem ter notado que o Senhor Jesus desfez todos os funerais pelos quais ele passou. Todas as pessoas mortas que ele encontrou, o filho da viúva de Naim, Lázaro, e todos, nenhuma pessoa morta encontrada por Jesus foi deixada na morte, porque o nosso Deus não é Deus da morte, é Deus da vida. E o versículo 2: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Este vale era o vale do rio Quebar. Na verdade não era um rio, era um grande canal que ficava situado, margeando, paralelo ao rio Eufrates, formando ali, esse canal e o rio Eufrates, uma grande planície de terras fertilíssimas. Elas o são até os dias de hoje. E ali estava, numa povoação chamada Tel Abibe, onde estavam os cativos que vieram de Judá. E foi ali, neste lugar, às margens deste rio chamado Quebar, que Ezequiel teve a maior parte das suas visões. Então me perguntou: filho do homem, essa expressão é repetida no livro de Ezequiel 93 vezes, deixando claro todas as vezes que o Senhor falava com ele que Ezequiel era homem. É para que cortasse a possibilidade, qualquer possibilidade de auto-engrandecimento do servo de Deus, porque os servos de Deus são chamados para servir e não para serem servidos. São chamados para enfrentar vidas difíceis e não vidas fáceis. Servos de Deus não são chamados para cadeiras de balanço, são chamados para enfrentar dificuldades e contar com a graça de Deus para vencê-las. Crentes não são chamados para serem paparicados por Deus com uma vida fácil, cheia de riquezas, isenta de problemas, isenta de dificuldades. Não! No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que estarei convosco até a consumação do século. A mão do Senhor estará sempre estendida para segurar forte a nossa mão, mas não nos isenta o Senhor de passarmos problemas, dificuldades, aflições, de cairmos em pecado. E a mão do Senhor estendida nos levanta, nos recupera e nos coloca de novo nos seus caminhos. Por isso, o Deus que está aqui é o Deus da restauração. O nosso Deus sempre foi e sempre será o Deus da restauração. A qualquer momento da sua vida que você precisar de restauração, nunca esqueça disso. O nosso Deus é um Deus de restauração. E a palavra de Deus continua no versículo seguinte: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus,
Tu o sabes. Se o Senhor Deus me fizesse essa pergunta, meus irmãos, certamente eu teria respondido ao Senhor: de jeito nenhum, Senhor. E seria repreendido por Deus por responder assim. Afoito como sou, responderia imediatamente: de jeito nenhum, Senhor. Que absurdo! Ossos secos, sequíssimos. Poderão esses ossos, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Senhor, tu sabes. Esse homem de Deus, como todo homem de Deus, deve trazer no coração a certeza absoluta de que Deus tudo pode, dependendo apenas da sua santa, bendita e santíssima vontade. Se o Senhor quiser, Ele faz. Se o Senhor quiser, Ele desfaz. Se o Senhor quiser, Ele levanta. Se o Senhor quiser, Ele derruba. Se o Senhor quiser nos disciplinar e nos fazer descer ao pó da terra, Ele vai fazer isso conosco. E nós devemos levantar as mãos para o céu e dizer: bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor me levou ao pó da terra para compreender a tua vontade. E quantas vezes é necessário que o Senhor oprima as nossas vidas até o ponto de chorarmos, de amargarmos experiências tristes, tremendas, perdas, para compreendermos quem somos, que é o homem, Senhor, para que te lembres dele. Quem é o homem? Nada. Ninguém. Senhor, mas tu sabes. Se o Senhor quiser, era como se dissesse: o Senhor pode. Mas temeroso de responder erroneamente, ele disse: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Se essas palavras fossem ditas a nós, acho que as ouviríamos como um gracejo do Senhor, não é? Como pode? Profetiza, ou seja, prega a minha palavra a esses ossos. E disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei, eu preguei, eu falei, segundo o que for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E Ezequiel ouviu ossos se juntando, ouviu o barulho e os ossos se batendo um ao outro e se juntando para formar a estrutura dos corpos. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu sobre eles a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara.
e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Meu Deus, estes ossos são toda a casa de Israel. Meu Deus, estes ossos são toda a casa de Israel. Meus irmãos, ao ler este texto e meditar nele esta semana, eu não via outra coisa nos olhos de Deus senão lágrimas, chorando a morte dos seus filhos, a morte espiritual da sua nação santa, povo amado de Deus. 800 anos viveram nos caminhos de Deus, nas terras preparadas por Deus, na terra prometida. Há 1400 anos atrás, o Senhor começara a formação da sua nação com Abraão. 800 anos eles viveram na terra prometida. O Senhor entregou nas suas mãos todas as nações que ali estavam, foram dispersas. E este povo habitou as casas daqueles povos, habitou, usufruiu das vinhas plantadas por eles, do seu povo, e formou a sua nação, e amou a sua nação, fez com que eles instituíssem o culto de louvor ao Senhor, todos os sábados, as festas, as luas novas, a festa da Páscoa, comemorando a libertação. E agora, a nação santa do Senhor eram ossos secos, sequíssimos. Portanto, profetiza, verso 12, e diz-lhes: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Este é o nosso Deus que está aqui no capítulo 37 de Ezequiel. Deus da restauração. Primeira lição, meus irmãos: o Senhor Deus toma o seu servo, o seu profeta, e o coloca no meio dos ossos secos para ver. Para ver. E ele vê. E o Senhor, que não pode estar ali presente, porque o Senhor não habita no meio de ossos, mas o Senhor habita onde há vida. O Senhor o faz andar por entre os ossos e o faz ver. O que o Senhor Deus queria era que o seu profeta sentisse toda a amargura do coração de Deus ao ver a sua nação destruída. Era isso que o Senhor queria que ele sentisse. Anda e veja. A primeira lição, meus irmãos, desse texto: o Senhor o fez ver a podridão em que o pecado é capaz de colocar os filhos de Deus. É preciso ver. É preciso ver. Veja, Ezequiel, em que estado ficaram os meus filhos, a minha nação, o meu povo. Veja, Ezequiel, anda no meio dos ossos, olha bem, veja.
ande ao redor. E lá na frente, muito conhecedor de todos esses textos da palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer: não há justo, nenhum sequer, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Romanos 3, verso 10. E Davi, antes disso, no Salmo 14, diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam abominações. Não há Deus. Para viver uma vida de pecado é melhor não pensar em Deus, é melhor não acreditar em Deus, é melhor não se lembrar de Deus, é melhor deixar Deus de lado. Pessoas que vivem em pecado não conseguem, meus irmãos, ter o hábito de oração, o hábito da leitura da Bíblia, o hábito da frequência à igreja, porque não há comunhão dessas coisas. De White Moody, ao escrever na capa da sua Bíblia, ele escreveu: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Uma pessoa vivendo em pecado não lê a Bíblia, porque queima nas suas mãos. Estou aqui, meus irmãos, a pensar o que acontece nas regiões espirituais ao nosso redor, em que o Senhor não nos permitiu ver. Está vedado a nós, pelo Senhor nosso Deus, ver, conhecer as regiões espirituais ao nosso redor, as atividades espirituais que acontecem ao nosso redor. A palavra de Deus diz que os anjos de Deus são ministros enviados por Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Há anjos ao nosso redor, cuidando dos filhos de Deus. Ou muitas vezes em nossos tropeços da vida, tropeços da alma, não seríamos capazes de voltar para o Senhor. Somos acudidos pelos anjos de Deus, ministros a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não podemos ver as espreitas do inimigo, do diabo e seus anjos ao nosso redor, insuflando as nossas mentes, principalmente as nossas mentes, para pecarmos contra o Senhor, contaminando os nossos lábios para falar aquilo que não queremos, as nossas mãos para fazermos o que não devíamos fazer. Leia o capítulo 7 de Romanos, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo isso: o que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós não podemos ver, mas acontece. Há uma atividade espiritual em torno de nós, vedada pelo Senhor a todos, mas acontece. Quiséramos, irmãos, também que o Espírito Santo de Deus fizesse conosco o que fez com Ezequiel, que nos permitisse olharmos muitas vezes para nós mesmos e pudéssemos ver o que Ezequiel viu. Ocasiões da nossa vida em que, se olharmos, se tivéssemos a possibilidade de sermos tomados pelo Espírito Santo de Deus e olhássemos para as nossas vidas, nós veríamos também ossos secos, sequíssimos. E eu tenho certeza que você e eu podemos dizer isso muito bem. Nossas vidas, em muitas ocasiões, diante de Deus, aos olhos de Deus, não passam de ossos secos, sequíssimos.
precisando de restauração. Nós olharíamos e pasmaríamos ao ver o que acontece em nossas mentes, maldades que maquinamos em nossas mentes e que muito cedo as esquecemos. Maldades que nos lembramos e bens que nos esquecemos. Ficaríamos atônitos ao olharmos para nós mesmos como ossos secos, carentes da restauração do nosso Deus. Primeira lição é preciso ver. Nós precisamos ver, meus irmãos, enxergar as nossas vidas. Isso significa reconhecer os nossos pecados, enxergar os nossos pecados. O grande servo de Deus, o rei Davi, passou 1 ano e 3 meses cego para com os pecados que ele havia cometido. Os pecados, no plural: adultério, morte, assassinato. 1 ano e 3 meses sem poder enxergar os pecados da sua própria alma, fazendo perecer a sua família, a nação de Israel. Servo de Deus, crente, o homem segundo o coração de Deus. Foi preciso que o profeta Natão olhasse para ele e dissesse: tu és o homem, para que ele pudesse ver. Primeira lição é preciso ver. Nós precisamos aprender a olhar para as nossas vidas com os olhos de Deus e enxergar os nossos erros para que possamos corrigir. Primeira lição. Segunda lição é preciso levantar. Profetiza a esses ossos. Ele profetizou. Vieram as carnes, os tendões, veio a pele, e aqueles corpos se colocaram de pé. Mas diz a palavra de Deus que não havia vida neles. Profetiza, Ezequiel, e chama o espírito dos 4 ventos, e veio. O Espírito do Senhor entrou nesses corpos, e eles adquiriram vida, e era um exército, estavam recuperados, já podiam andar, já podiam falar, já tinham mãos, tinham pés, tinham cabelos, eram pessoas novamente. A restauração do Senhor. Os ossos secos ouviram, os ossos secos se revestiram de poder. Mas eu quero dizer aos irmãos que levantar, ter vida novamente, poder levantar, poder andar, poder falar, poder agir, poder comandar, não basta. Não é isso que Deus quer. Chorar, talvez até chorarmos os nossos pecados, não basta. Davi chorou muito o seu pecado. Abre o Salmo 102 e você vai encontrar ele dizendo, tendo a sensação do que Ezequiel viu aqui: a minha pele se me apega aos ossos pelo meu dolorido gemer. Dizer, ele teve essa sensação, mas isso não basta. Há pessoas ao nosso redor vivendo, andando, falando, mas não têm vida. Eu diria, meus irmãos, que há crentes ao nosso redor também vivendo, às vezes até exercendo cargos na igreja, mas não têm vida. A igreja sem vida. A igreja de Laodiceia foi uma igreja repreendida pelo Senhor, porque não tinha vida, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3,16.
igrejas, meus irmãos, que já tiveram fervor, que já evangelizaram, que já proclamaram a salvação em Cristo, que já levaram muitas pessoas a se converterem ao Senhor, mas estão morrendo. A estatística da igreja presbiteriana no Brasil não chega a uma conversão por ano para cada igreja. As igrejas estão morrendo. E vamos ficar quietos, como ossos secos, se batendo uns contra os outros? O mundo está vencendo, o mundo está invadindo a igreja. A vitória é do mundo, a vitória é do inimigo. Vamos deixar a vitória nas mãos do inimigo? Há igrejas morrendo e há pessoas morrendo. Primeira lição, é preciso ver. Segunda lição, é preciso tomar uma atitude, levantar. Terceira lição, Colossenses 3:1. Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto. Romanos 8:27. Aos que conheceu, a este predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. O Senhor, nosso Deus e Pai, não se deu por satisfeito em nos salvar, mas quis nos fazer a imagem do seu Filho Jesus Cristo. O Senhor Deus olha para nós, olha para você e vê a imagem do seu Filho, e vai recebê-lo no céu como recebeu o seu Filho, e vai tê-lo no seu coração como tem o seu Filho Jesus Cristo, para serem conformes à imagem de Jesus. Esse é o amor do Pai por nós. Primeira lição, é preciso ver. Segunda, é preciso levantar, tomar uma atitude. Terceira, é preciso ressuscitar com Cristo. Está aí o versículo que nós lemos. Assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela. O pecado, meus irmãos, nos mergulha na sepultura e nos torna ossos secos. Mas existe uma restauração em Deus. E este livro termina as suas últimas palavras. 4 últimas palavras, dizendo: o Senhor, o nome daquela cidade do Senhor, será: o Senhor está ali. O que o Senhor está querendo dizer ao meu coração e ao seu, em todo lugar onde você estiver: nunca perca a consciência da certeza de que o Senhor está ali. Essas palavras devem ser guardadas no coração. O Senhor está ali. Onde você for, o Senhor irá no seu coração. Então, o Senhor está ali. É necessário que sintamos em cada momento onde estivermos: o Senhor está aqui. Onde está um filho de Deus, o Senhor está ali. O Espírito de Deus está vendo você em todo lugar onde você estiver. Está vendo o que você pensa, o que você fala, que as suas mãos pegam, por onde você anda, onde você vai. O Espírito de Deus
está vendo, o Senhor está ali. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo: quando o crente, frio na fé ou em pecado, se volta para Deus, quando um crente frio e morto se volta para Deus, Deus se volta para ele. Quando um crente em pecado ou frio na sua vida espiritual se volta para o Senhor se volta para ele com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, com todo o seu perdão e com toda a sua restauração. O Senhor se volta para ele como ele nunca viu antes. Davi nunca imaginava que vida esplendorosa, maravilhosa o Senhor daria a ele depois da sua confissão: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Que Deus nos abençoe. Mas no meio de ossos secos, não é o seu lugar. Não é o lugar dos filhos de Deus. Fuja e deixe o Senhor se voltar para você e para dentro do seu coração, porque o Senhor é um Deus de restauração. O Senhor é Deus de restauração. Vamos repetir? O Senhor é Deus de restauração.